sintonia, fechando os olhos, lembrando da figura morável do Mestre Jesus, pedindo para que seus anjos de luz, os espíritos iluminados, possam vir até nós, nos trazendo energias de paz, carinho e amor. A cada um de nós que nesse exato momento estamos sintonizados por essa live, pedindo a Deus que possa eliminar todas as formas de pensamento, as energias negativas e encaminhar toda e qualquer mão que esteja perdida em nossas casas. Obrigado, Senhor. E dessa forma vamos agradecendo pelo dia, pelo pão, pelo alimento que sustenta o corpo físico, pela oportunidade de ganhar esse pão com o suor do nosso próprio rosto e também pela oportunidade de termos uma família, um lar e estarmos aqui nesse planeta Terra. Planeta Terra que nos serve como casa, moradia, como escola e um hospital para a nossa elevação e purificação espiritual. Graças a Deus, e assim vamos pedindo por todas as igrejas, todas as religiões, todos os centros espíritas, em particular Casa Espírita Maria de Nazaré. E assim vamos dando por aberto com a oração da serenidade. Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença. Só por hoje. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus estejam conosco hoje e sempre. O tema de hoje é: por que minha vida é assim? Muitas pessoas vivem a questionar as suas vidas, né? Não entende porque eu tenho uma vida X ou Y, Z, não entende porque está doente, não entende porque na sua família é diferente das outras e tem tantas discussões, enquanto tem outras famílias que é diferente, que vivem em paz, em harmonia. Pois bem, o espírito, ele não tem sexo. Segundo a doutrina espírita, ele não tem sexo. Quando ele reencarna assim, aí ele passa a ter uma sexualidade definida pelo seu corpo físico. Porém, não significa que sua sexualidade estará orientada apenas pela existência do seu corpo físico. Nós sabemos que tem pessoas que reencarnam no corpo de homem, mas tem uma sexualidade, tem uma homossexualidade, né? E a mesma coisa no corpo da mulher. Mas a grande questão é, por que nós temos uma vida? Por que vivemos desse jeito? Por que minha vida é assim? Tem tantas vidas diferentes, né? Tem pessoas que nascem, parece, já com uma sorte tremenda, uma facilidade de ganhar dinheiro, enquanto tem outras pessoas que trabalham a vida inteira e não conseguem ter não conseguem ter bens materiais que lhe possa atender às suas necessidades. Em primeiro lugar, porque o planeta Terra é uma escola, ele é um hospital ao mesmo tempo. Nós estamos aqui encarnados para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. E nós sabemos pela lei da reencarnação que o espírito não tem sexo. Ele pode vir encarnado ora como mulher, ora como homem, de acordo com a necessidade espiritual desse espírito para o seu desenvolvimento. Por exemplo, se ele tem que desenvolver mais a questão do sentimento, provavelmente ele vem reencarnado como mulher. Por que encarnado como mulher? Porque a mulher, ela tem uma maior sensibilidade do que o homem. Lógico que existem exceções. Se o espírito precisa vir desenvolver, por exemplo, a autonomia, a liderança, provavelmente ele vem como homem, porque isso é mais adepto, essas características estão mais colocadas para o homem em si. Então ele vai tendo reencarnações sucessivas
para desenvolver a sua perfeição moral e intelectual. Lembre-se, no princípio, nós não temos a perfeição moral e intelectual. Não existe filhos prediletos de Deus. Cada um de nós temos aquilo que nós lutamos para conquistar, do ponto de vista do desenvolvimento intelectual e do ponto de vista do desenvolvimento moral e espiritual. Logo, as coisas que se passam aqui na Terra são apenas situações para o nosso aperfeiçoamento. É mais ou menos como uma criança que vai para a escola, ela precisa de caderno, ela precisa de lápis, caneta, precisa de uma sala de aula, de uma escola, precisa de professores, para poder desenvolver a sua capacidade intelectual, cognitiva e intelectual. Bom, nós encarnados aqui, nós, às vezes, temos que desenvolver mais a paciência, né? Porque provavelmente no passado, em outra existência, não tivemos essa paciência necessária. Não tratamos as pessoas com tanta dignidade. Então, provavelmente, a gente vai vir nessa encarnação em situações em que a nossa paciência será testada ao limite, para que possamos galgar espaço na nossa evolução. Pode ser também que se um espírito, por exemplo, se o espírito ele é um espírito que era voltado para a dependência química, já em encarnações passadas, ele pode nascer em uma comunidade, num bairro, onde a dependência química é um caso alarmante. Por quê? Porque lá ele vai ser provado se ele de fato está apto para poder ficar sem a sua droga de predileção. Isso pode acontecer com o espírito. Da mesma forma, pode ser que um espírito muito voltado para o individualismo, para o egoísmo, né, que teve reencarnações passadas onde que o roubo, né, era parte da sua característica espiritual, e ele, depois que foi para o plano espiritual, percebeu que o equívoco daquilo tudo, e ele pede para reencarnar num bairro onde o número de ladrões, de assaltantes, de marginais, as pessoas que estão à margem da lei, é muito grande. Então, para quê? Para poder testar a sua resistência moral a essa influência negativa. Isso pode acontecer. Nós vimos, a gente sabe muitas vezes que às vezes você tem uma família inteira lá de marginais. E tem um que não é marginal, que vive, trabalha honestamente, ganhando seu salário, às vezes um salário pequeno, né? Miserável, mas ele vive honestamente daquela forma. Por quê? Porque ele está se provando a si mesmo. Possivelmente, a sua capacidade de resistir à tentação de uma possível, entre aspas, vida fácil. Isso acontece. Da mesma forma acontece com as mulheres, por exemplo. O espírito vem encarnado com mulher em que viveu da prostituição e nessa vida ele pode nascer num prostíbulo. E aí? Exatamente para testar a sua capacidade de resistência de não viver o mesmo tipo de vida. Então nós temos em nosso dia a dia, naquilo que nos cerca, nossa família, aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Então a gente muitas vezes não entendemos porque tem alguém na nossa família que a gente tem dificuldade de relacionamento. É porque provavelmente é algum inimigo do passado, que temos contas a acertar com esse inimigo do passado. E aí a gente vem encarnado na mesma família exatamente para desenvolver o quê? A paz, a tranquilidade, o respeito ao próximo. Então todos nós temos aquilo que nós precisamos para o nosso desenvolvimento espiritual e moral, intelectual. Então a gente não pode ver essa experiência do planeta Terra como um fim. Ele não é um fim, é um meio. O fim é o plano espiritual. Aqui é só um processo, é uma etapa do nosso desenvolvimento. Aqui, por isso nós não podemos ficar frustrados com morte de familiares.
É lógico que a tristeza é natural, né? Não vamos ser hipócritas falar que não se deve ter tristeza, não se deve chorar pela perda do ente querido, para o desencarne do ente querido. É natural o choro, mas nós temos que saber que isso faz parte do processo de desenvolvimento e que isso serve para para o nosso aperfeiçoamento. Então não devemos enxergar as coisas aqui no planeta Terra como se aqui fosse o fim. Aqui é apenas uma passagem, um meio no qual nós vamos desenvolver as nossas potencialidades. Essas potencialidades podem estar incutidas em nós, né? De uma maneira mais fácil de ser percebida. Né? Tem pessoas que têm a facilidade do desenvolvimento intelectual muito maior. A gente vê crianças dessa forma. Enquanto a gente vê, tem crianças que não têm a facilidade de aprender. Provavelmente foi porque aquele espírito encarnado no corpo de uma criança, ele aproveitou encarnações passadas para desenvolver a sua aprendizagem, né? Então ele tem uma maior facilidade. Enquanto tem espíritos, por exemplo, que têm um sentimento de paz, uma tranquilidade, uma serenidade no olhar, que muitas vezes a gente não entende, né? A gente acha até que é mentira. Como que pode uma pessoa ser tão tranquila, ter tanta serenidade? É porque aquele espírito desenvolveu aquilo. Ele aproveitou as encarnações existentes, as reencarnações que ele teve aqui no planeta ou em outros planetas, para desenvolver essas qualidades. Então, nós somos o reflexo de das reencarnações passadas, de todas as encarnações que nós já tivemos. Então, isso reflete a nossa vida atual. Então, nós não devemos ficar tristes com a vida que possuímos. Devemos, sim, ficar alegres com a vida que possuímos. Mas, pô, Sérgio, como que eu posso ficar alegre, feliz, onde eu vivo num país em que a miséria, a tristeza é muito grande, onde os governos não tratam com seriedade doenças como essa Covid-19? Como que eu posso ficar feliz onde tem um ministro da Educação em que ele plagiou o seu mestrado, né? Em que ele mentiu até mesmo sobre o seu currículo? Como que eu posso ficar feliz? Bom, a responsabilidade não é sua. Não foi você que fez isso, foi ele que fez. Né? E se nós estamos encarnados no Brasil, aqui, é porque nós temos alguma dívida do passado com esse país. E se isso lhe toca profundamente, né, a corrupção, a desigualdade social, a miséria, a mentira, é porque provavelmente você tem algum passado histórico com esse país em que você pode ter provocado algum mal. Isso reflete, daí você vem aqui viver, né, sentir na carne o mal que você já produziu nesse país. Isso pode acontecer. E hoje o Brasil vive nessa situação porque ele tem, baseado na lei de causa e efeito, um passado muito triste, que é o passado de mais de 300 anos de escravidão. Isso reflete no nosso, digamos, karma, né? No nosso karma, na nossa história espiritual. Da mesma forma, a Guerra do Paraguai, que foi um extermínio dos homens paraguaios, também reflete no nosso karma aqui. E isso fica impregnado em nós, e nós estamos respondendo aquilo no qual nós fizemos no passado. Então, se você está encarnado no Brasil, se você tem uma família que ela não é perfeita, e no mundo de provas e expiações ela vai ser perfeita mesmo, é porque é aquilo que você necessita para o seu desenvolvimento espiritual. É assim que funciona. É a lei de causa e efeito. Não tem como você pular de uma etapa para outra sem você passar pelos degraus necessários para o seu desenvolvimento. Então você tem que agradecer a reencarnação presente, porque a reencarnação presente é uma grande oportunidade de você testar tudo aquilo que você aprendeu no plano espiritual,
para você ver se você passa de ano mesmo de fato e possa ser o herdeiro desse planeta que vai se regenerar. Tem muitos espíritos nesse momento que gostaria de ter a oportunidade de mais uma reencarnação e não vai ter essa oportunidade de reencarnação no planeta Terra. Por que não vai ter essa oportunidade de reencarnação? Porque chega um determinado ponto em que Deus fala assim, olha, aqueles que aproveitaram, muito que bem, aqueles que não aproveitaram serão levados para outros lugares de acordo com a sua afinidade espiritual. Então nós temos aquilo que precisamos, né, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento espiritual. E nós temos que agradecer. Não podemos ficar reclamando da família, porque meu marido bebe, meu marido fica lá no bar, esquece de mim no domingo, só está interessado em assistir o futebol. Mas é essa família que vai lhe possibilitar o desenvolvimento, né? Imagina quanto de aprendizado tem nesse sentido. Então você não tem que maldizer a experiência atual da sua encarnação. Você tem que bem dizer. Isso não significa você ser alienado no processo. Nós temos que saber que existe o mal, temos que combater o mal. Todo o bom espírito deve combater o mal, lógico, sem provocar mais mal, né? Combater o mal com o bem, sem provocar mais mal do que já existe. Fazendo com que o mundo possa melhorar. Mas temos que entender, se nós estamos encarnados aqui nesse momento histórico do nosso planeta, nesse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é porque nós temos uma responsabilidade. Essa é a grande questão. Que responsabilidade é essa? Nós temos que nos perguntar. Às vezes, ela está lá no nosso inconsciente, piscando, nos avisando o caminho a ser seguido e a gente não dá bola. Ah, imagina, eu não preciso fazer nada disso. Para que eu vou fazer se deixar levar pela conveniência das coisas materiais? Ah, para que eu vou trabalhar no centro espírita? Sendo que eu vou lá, vamos supor, uma quarta-feira, 8 horas da noite, sendo que tem novela, eu gosto de assistir uma novela. Ah, por que eu vou lá trabalhar no domingo de manhã no centro espírita? Sendo que tem os programas que eu gosto de assistir esse horário na televisão. Pois bem, você tem todo o direito de escolher que tipo de vida você quer seguir. Uma vida mais voltada para as questões espirituais ou uma vida mais voltada para as questões materiais. Só que daí você não pode reclamar da sua experiência. Porque quando a gente vai para o lado de lá, o que vai ficar pesando em nós mesmos é a nossa própria consciência. Porque chegando lá, com o tempo, a gente vai saber dos nossos planos, dos nossos desejos, dos nossos medos, das nossas fragilidades, nossos defeitos. E quando nós saímos de lá do plano espiritual para reencarnar, a gente faz um monte de plano. Olha, eu errei muito já, eu agora vou ser trabalhador na seara de Jesus, eu vou procurar trabalhar, vou procurar trabalhar com passe, vou auxiliar, vou aproveitar todas as oportunidades que tiver na minha vida para poder fazer o bem ao próximo, e assim, quando desencarnar, estar numa situação melhor. Aí vem a encarnação, a gente mergulha no corpo físico, que é como se fosse uma roupa de mergulho, né? Que impede o nosso movimento direito, não deixa a gente enxergar direito, né? Tira um pouco, ofusca um pouco das nossas conquistas espirituais, né? A gente não tem um contato total, e aí a gente vai se levando pelas coisas boas da vida material e vai empurrando com a barriga. Depois eu faço. Não vou trabalhar agora não, eu vou fazer o curso de médiums. Para quê? Para que eu vou trabalhar no centro espírita? Eu não vou fazer nada disso. Eu vou procurar ficar aqui no meu cantinho, né, da melhor forma possível. Dou uma cesta básica de vez em quando, meu trabalho está feito. Só que daí, quando vem a desencarnação, meu filho, a gente vai se dar de frente com a realidade. E a realidade, às vezes, ela é extremamente dolorida. Então, por isso nós temos que nos perguntar. Bom, perguntar e ter a certeza de que a vida que nós temos hoje está de acordo com a nossa necessidade, para o nosso desenvolvimento
material, intelectual, espiritual, moral. Nós temos que ter essa certeza. E ter a certeza de que cada segundo é uma oportunidade para o nosso desenvolvimento. E se você perde esse segundo não volta mais. Ele passou. E aí o que você faz? Bom, você não pode voltar atrás, mas você pode fazer um dia diferente já, a partir de agora, hoje, nesse instante, tentando aproveitar todas as oportunidades. E o primeiro passo para aproveitar a oportunidade é ter conhecimento da verdade, saber quem você é, por que você está nessa situação e o caminho que você tem que percorrer para você galgar uma iluminação maior. Isso é um processo doloroso, não é um processo fácil. Porque daí você tem que, quando você começa a se conhecer, você já sabe que não é santo, que você tem defeitos, né? E que se você tem aquela família que dá problemas, que geralmente toda família dá problema, né? É porque você precisa estar naquela família, porque você tem desavenças espirituais há muito tempo com alguém de lá, né? Você tem reajuste espiritual e você tem que aproveitar. Agora, se você ficar reclamando, não vai te ajudar. Pelo contrário, a reclamação cria energias negativas que acabam poluindo o ambiente doméstico, baseado no evangelho de ontem. Lembra lá do senhor Masaru Emoto, né, que ele descobriu, fotografou a molécula da água e ele percebeu que a molécula da água colocada em determinados locais, com palavras boas ou más, né, ou locais de boas vibrações ou de más vibrações, ela modificaria para melhor ou para pior. Então, se nós ficamos reclamando nossas vidas, maldizendo a nossa vida, isso vai trazer o quê? Uma poluição energética negativa, miasmas, formas, pensamentos, que só vai piorar as condições, não vai melhorar. Porque se você começa a reclamar, aquilo vira um suplício muito maior do que é. E aí o que vai acontecer? Vai chegar a determinado ponto e isso acaba desenvolvendo doenças, né? Doenças psíquicas e doenças do corpo físico. Doenças, por exemplo, como depressão, transtorno bipolar e também doenças como problemas, até problema cancerígeno. Porque o nosso corpo é composto de 70% de água. E se o pensamento, a energia, é capaz de mudar a molécula da água para o bem e para o mal, imagina o que ela faz com o nosso corpo físico. Imagina o que ela faz com o nosso corpo físico. Ah, mas Sérgio, é difícil conviver numa família em que a briga, a desavença é constante. Sim, ninguém falou que seria fácil viver aqui nesse planeta de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração, né? Não era fácil mesmo, não é fácil. Mas aí a grande oportunidade. Vamos ter como exemplo o militar. Como que o militar ele recebe promoção? Né? O militar ele vai receber promoção, se for um oficial, ele recebe, eu falo isso por experiência porque eu já servi exército, tá? Ele recebe promoção, o oficial ele recebe promoção com maior facilidade do que o praça. Praça é sargento, cabo e soldados. Né? Bom, para ele conseguir mais promoções, para qualquer soldado conseguir mais promoções, ele precisa do campo de batalha. É a batalha que lhe proporciona a promoção. É a luta que lhe proporciona a promoção com maior facilidade. E como que nós também somos soldados, soldados da nossa própria causa, em primeiro lugar. E como que nós vamos conseguir a promoção? Batalhando, lutando, né? Não adianta imaginar que a gente vai entrar aqui nesse planeta, vai ser um passeio, uma tranquilidade, vou aproveitar, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e achar que você não vai ter doença, achar que não vai ter problema familiar, achar que não vai ter discussões, que não vai ter desavenças. Você vai ter problemas, não tem como, aqui é o mundo de provas e expiações. Aí depende de como que você lidar com essa situação. A gente pode viver como a grande maioria das pessoas vivem no planeta, acreditando que
que existe Deus, mas vive só do ponto de vista material, né? Apenas comer, beber, dormir, ter prazer, sem se preocupar com as consequências espirituais, ou nós podemos estar aqui nesse planeta fazendo um caminho mais duro, mais difícil, que é a responsabilidade espiritual, né? Procurar se educar, se elevar. Esse é um processo mais dolorido, mas compensação, nós, soldados da nossa própria causa espiritual, vamos ter acesso a promoções mais facilmente do que aqueles outros que não fazem isso. Então, nós temos que escolher o nosso caminho. Escolher o caminho mais fácil, viver do deslumbre do mundo material, apenas das conquistas dos bens materiais, ou viver na procura das conquistas do plano espiritual. Esse é o caminho mais dolorido. Compensação, quando a gente chega lá na pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, lá a gente vai se dar conta de quanto foi importante cada passo dado em direção ao Cristo. Cada passo dado em direção à nossa própria consciência espiritual, à nossa própria elevação espiritual. É isso que vai contar. É isso que está contando para todos nós. Então, se você está triste porque não é respeitado como gostaria de ser respeitado pelo marido ou pelo filho, né? Não fique tão triste, porque isso é oportunidade para o seu crescimento espiritual. Se você não tem emprego que você gostaria de estudar e não teve acesso ao estudo, não fique triste. Esta é uma oportunidade para desenvolver outras qualidades. Porque aqui não é só qualidade intelectual que temos que desenvolver, é a qualidade também moral e espiritual. E se você vive num mundo em que você já foi roubado algumas vezes, olha que bênção, uma oportunidade de você desenvolver o perdão, que não é fácil. Então, depende de como nós enxergamos a vida e conforme nós nos relacionamos perante ela. Viver em família não é fácil, né? E chega a determinados momentos que a relação depende muito dos casais, da família ceder uns com os outros, né? De estar próximo, de tocar. Porque às vezes a vida é muito dura, exatamente porque ninguém quer ceder. Né? A gente, como somos egoístas, orgulhosos, não queremos ceder para o outro, não queremos pedir desculpas, porque achamos que é uma questão de fraqueza, não queremos dar ao suposto braço a torcer, porque é como se fosse uma fraqueza moral, e não é. Para você pedir desculpa, você tem que ter muita coragem, admitir que você erra. Você tem que olhar para o espelho e perceber, falar, pô, eu errei, eu peço desculpas. Não é um sinal de fraqueza. Nós vivemos um momento histórico que as crianças acham que pedir desculpas é um sinal de fraqueza, e não é um sinal de fraqueza. Nós temos que ensinar isso para elas, e aí como que nós ensinamos? Ensinamos na prática. Porque às vezes também a gente erra com os nossos filhos, né? E perceber, eu errei, eu sei que eu pensei que você tinha feito tal coisa e você não fez, eu fui duro, não devia ter falado como eu falei com você. Isso é uma qualidade espiritual que você falando, transmitindo isto para os seus parentes, para um filho, para um pai, para uma mãe, demonstra primeiro caráter, dignidade, força, né? Porque a maioria das pessoas não pede desculpa. Tem medo de pedir desculpa como se fosse a lepra se aproximando de si. Então depende de como nós nos relacionamos. Né? Depende. O melhor caminho para todos nós, infelizmente, é aquele que é o mais doloroso. Não é doloroso no sentido de dores no corpo físico. O mais doloroso é aquele que nós temos que abrir mão daquilo que nos impede a evolução espiritual, que é o orgulho, a vaidade, né? A prepotência, o desrespeito. Isso é um dos principais elementos que faz com que a gente possa evoluir. E para fazer isso tem que ter muita coragem. Então por isso, vamos agradecer a oportunidade da existência da nossa família, né? De termos
temos uma família em si, temos um corpo físico, né, nesse planeta Terra, estamos encarnados aqui no planeta Terra, no momento de regeneração, e estamos aqui no Brasil, por pior que seja as coisas do ponto de vista institucionais, do ponto de vista político, econômico, né, cultural, é um país atrasado em vários aspectos, mas nós temos que agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Como nós temos que agradecer todo e qualquer obstáculo que vem à nossa frente, porque é uma oportunidade do nosso crescimento também. Porque tem muitos que gostariam de estar no nosso lugar, não estão, e não vão poder estar. Então depende de nós. Então, agradeça. Pensamento positivo, que tudo isso passa, tudo passa. Tudo, absolutamente tudo passa. Quando a gente é criança, a gente espeta o dedo lá numa farpa, a gente acha que é o fim do mundo, sangra, incomoda, né? E aí o idoso vem brincando, quando casar passa. Não é isso? Não existe esse tipo de brincadeira com as crianças. Né? Por quê? Porque o adulto já sabe que aquilo não é muito importante. Né? Quando a gente é criança, a gente tem uma dor de garganta, aquilo incomoda muito, atrapalha, mas o adulto sabe que aquilo vai passar. Quando a gente fica doente, em estado mais grave, a gente vai no médico e o médico receita a injeção, aquilo, principalmente para isso que vos falo nesse exato momento, incomoda porque não gosta de tomar injeção. Mas o médico sabe que a injeção é necessária e que aquela injeção vai ser um mal que vai lhe trazer bem-estar físico. Então, a mesma coisa se dá do ponto de vista espiritual. As coisas mundanas aqui que nos atrapalham, as relações familiares, as questões materiais que nos deixam para baixo, né, são oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Agora, se você for aluno rebelde, aquele aluno rebelde que não dá valor para o que o professor fala, não dá valor pela oportunidade que a vida lhe oferece, que a escola lhe oferece, aí você vai acabar reprovando e vai perder a grande oportunidade da sua transformação espiritual. Fique na paz e na luz do Mestre Jesus. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem o Evangelho. Amanhã é a Vânia. Sexta-feira, 18 horas, é o Ezequiel. Às 20 horas, vai ter uma palestra sobre a glândula pineal com o Rubens. Acho que é isso. Acho que é o Rubens, se eu não me engano. E dia 11 vai ter uma live com o Vansan. Não, Sérgio. Não? Dia 11... Dia 11 vai ser o seguinte. É arrecadação. Dia 11 vai ser a arrecadação de alimentos, tá bom? A campanha Alto de Souza. A campanha Alto de Souza continua, tá bom? Porque tem muitos irmãos passando necessidade, estão em casa de miséria, muitas pessoas estão desempregadas. Então, lá no dia 11, lá na Casa Espírita Maria de Nazaré, eu e a Fabiana estaremos lá. Que horário, Fabiana? Das 15 às 16h30. Das 15 às 16h30. Compartilhar, avisa, compartilha, por favor. Doem lá roupas, que é muito bem-vindo, principalmente nessa época de frio, tá bom? Mantimento. Estamos lá esperando da melhor forma possível. E também sei que vai ter uma live do Vansan, mas não sei que dia que vai ser. Mais pro final de julho. Acho que é dia 26 de julho, né? Não é da nossa casa. Não é? Não. Então tá. É isso, gente. Obrigado. E vamos encerrando com a oração da serenidade. Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença só por hoje. Fique na paz, na luz do Mestre Jesus.